Bom dia, pessoal. Calma aí, repete que eu olhei pra Luiz. Bem-vindos a mais um StarTech. Hoje, com o nosso primeiro convidado especial, o Prof. Elton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para um novo StarTech. Estamos aqui, eu, Lucas Silva. Tive meio que não presente nos últimos podcasts, que eu não estava muito legal. Temos aqui o Davi, né, Davi? Grande Davi, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos nosso querido Ian. O único Ian. O único Ian, né? Dos quatro que tem aqui. Micaio, famoso. Salve, família. Melissa. Eu. Oi, tudo bem? E nosso convidado, o professor de história, contadores de história, Elton. Opa, salve, salve, galerinha, tudo certo? Prazer, Elton. Hoje a gente vai meio que fazer uma entrevista, entre aspas, meio que conversando com você, sabendo a sua história, o que te levou a ser um professor de história. Arquivo confidencial, então. Mais ou menos isso. Tecno Arquivo Confidencial. Cara, pensar em ser professor, né? Eu tenho que me remontar ao meu ensino médio, momento de indecisões, incertezas, acabei fazendo, enfim, sou blumenauense, né? Então estudei no SEDUP e fiz o ensino médio normal e depois acabei fazendo curso técnico em administração. E aí a coisa não rolou muito legal, porque fiz até, mas não consegui concluir, ter o certificado. Que, enfim, relatório de estágio, estagiei, fui estagiário no antigo Banco do Estado de Santa Catarina, que não deve pertencer ao mundo de vocês, né? Eu já conheci. Enfim, eu trabalhei fui estagiário lá justamente no momento em que houve a transição, né? Que ele foi incorporado logo depois pelo Banco do Brasil. Mas, enfim, cara, a minha orientadora, e ela sempre invocava em alguma coisa no relatório de estágio e toda a vida faltava uma coisa. Nossa, isso é clássico. Assim, minha querida, você quer saber? Deu. Também tchau, não quero mais, né? E aí, desmotivado, porque não conseguia, tinha terminado o estágio e não conseguia nada na área e coisa. E aí acabei ficando um tempo sem estudar. Aquela ideia, muitas vezes, que filho de pobre não consegue ter acesso à universidade e tudo mais, e aí no final de 2004 eu resolvo então prestar vestibular, mas antes disso eu participei daquelas interações FURB e tudo mais, e uma das opções que eu tive contato com o curso e tudo mais foi História. E não sei, a palestrante lá falando do curso de História, e aí se você vai para a área de licenciatura, tu consegue meio que logo já entrar na área, tu consegue, enfim, como se manter financeiramente, né? E aí, enfim, acabei prestando vestibular, e aí no ano de 2005, então, eu entro na FURB, no curso de História. E aí logo já consigo também, fui estagiário da Fundação Cultural de Blumenau. Sim. E aí durante o período todo da universidade, estagiário na Fundação. E aí no ano de 2008... quando termina o estágio, eu consigo já, pela Secretaria de Educação aqui de Blumenau, eu começo a minha carreira profissional, então, como professor de História, né? E de lá, então, sempre atuando na área. Foi deslanchando. Isso. E aí eu fico em Blumenau até 2012, né? Porque atualmente eu não resido mais em Blumenau, fui morar em Camboriú. Né? Tu foi para lá por quê? Ampliação de carreira, ou só porque tu achava um lugar melhor? Não, cara, é aquele momento que tu tem que sair da barra da saia da mãe do pai, saia né? Da mãe, peraí, um marmanjão desse tamanho não é canguru, né? Pra ficar na bolsa. E aí, por ter parentes lá, e eu acho que as recordações da infância e tudo mais, e aí me aventurei, né? Fiz processo seletivo antes disso, né? E acabou que daí naquele ano, 2012 para 2013, eu acabei sendo chamado, então, pela Prefeitura de Balneário Camboriú, e aí eu me jogo para lá, e aí é onde eu estou até hoje, trabalhando ou algumas vezes em Balneário Camboriú, ou outras vezes, como é agora que eu estou, em Camboriú. Aqui, mas tu trabalha em que escola? Pode falar? Posso, eu atualmente, enfim, professor, né? E eu acho que a galera vai toda para o litoral, algumas talvez ideias de que
é só surf, é só... É professor de surf, né? Não, e pode ser que talvez por lá é legalizado, Ué, aquela como coisa assim não? toda, não tem? Então... Ué, como assim não, cara? Pô, eu ia falar isso agora, cara. E aí, querendo ou não, a área está meio saturada e tudo mais, então eu atualmente, esse ano, eu acabo sendo professor de ensino religioso. Daí falta professor na área de ensino religioso formado, né? E aí o cara de humanas acaba suprindo essa necessidade. Então, atualmente eu estou como professor de ensino religioso pela rede municipal de Camboriú, no CAIC do Monte Alegre. Ah, que massa. É porque esse negócio de história, tu sabendo a história, tu consegue meio que se conectar com esse negócio de religião, porque tu sabe a história por trás. E é o objetivo, né? É o objetivo do ensino religioso. Exatamente. Né? Mostrar que há essa diversidade cultural, religiosa, né, no universo que a gente vive, na sociedade, enfim, né, tu não vai para lá para fazer algo confessional, né, como algum tempo atrás já foi. Exatamente. Sim, porque tem muito professor que ele meio que te catequiza em um... Tudo, é que nem lá fora, eles fazem mostram toda a história que tem relação, tipo, aos Estados Unidos. Muitas escolas fazem isso, que daí eles só falam regional, tipo, assim, o que tem a ver com o negócio. Tipo, aconteceu isso, mas eles só estão falando disso por causa que eles querem falar disso aqui. Que falar dos Estados Unidos. Que nem religião, tipo, eles tentam te catequizar, assim. Tipo, eles falam do budismo, mas querendo falar do cristianismo, ser assim. Entendi. Mas daí, com uma visão mais de professor de história, tu meio que conta a história, que é o objetivo. Religião, qual é a tua religião? Americana. Mas, Religião e história tem bastante a ver, né? não, sim. É porque o objetivo do negócio de religião é te mostrar toda essa história, né? Assim, parcial Também, né? Também. Cara, cada religião Todos tem os sua livros história. contam uma Nossa. história, cara. Toda matéria tem história por trás, Então, parando pô. pra pensar. Olha aí. Tudo tem uma história por Pelo trás. que eu entendi dessa conversa ali, então quer dizer que ninguém, tipo, a criança não cresce sonhando em ser professor de história, cara? Que foi uma decisão do Não, nada. cara, eu não sonhava, eu não tinha esse sonho. Não. Eu, na minha infância, por ter eu tinha um vizinho lá que, enfim, tinha casa na praia, aquela coisa toda, e a profissão do cara era engenheiro, né? Então, você é engenheiro pra ter grana, né, cara? Sim. Só que, enfim, aí na escola tu vai levando o pau da matemática, né? Aí tu, cara, não vai dar pra fazer engenharia, não vai rolar. Justo. E aí, assim, tinha um contato muito, um grupo de jovens, né, relacionado com a pastoral da juventude, coisa. Então, eu tinha esse contato já com a galera, era coordenador e coisa, e uma conversa com um amigo meu. E aí ele disse: não, Elton, por que tu não pensa em fazer alguma coisa na área de licenciatura que tu consegue? Tu já tens, tu já tens essa prática, essa vivência com a juventude e coisa, então já é meio caminho andado para ti. E, de fato, aconteceu, sabe? Então... eu tenho certeza, assim, existe um Elton antes da graduação e um Elton depois, né? Porque, querendo ou não, cara, não só por ser história, né? Eu acho que toda graduação que você é uma responsabilidade, né? Ela te abre, né? Te abre horizontes e coisa, né? Aquela questão, muitas vezes ela não te forma, né? Ela te desinforma, né? De te tirar de uma forma e de abrir o teu horizonte, né? Então, eu sempre tive aí, por ficar aquele tempo, como eu comentei anteriormente, de ter ficado um tempo sem estudar, vocês, cara, eu vou fazer vestibular, vai, que eu sou o tiozão da turma, não tem. Mas não, graças a Deus, assim, eu não era, claro, os mais novos, mas também eu não era o mais velho da turma, né? Então, assim, aprendi muito, sabe? Aprendi muito. Ter a própria vivência de fundação cultural, de ter esse contato arquivo histórico, de conhecer muito aqui da história, não só de Blumenau, mas regional, né? Então, foi e ainda né, muito gratificante até essa relação. Porque quando você trabalha história, principalmente com sala de aula, né? Porque hoje, enfim, você quando faz uma graduação, tu não vai mais ser aquele professor de que vai, aqui, tem essas perguntas aqui, tu encontra as respostas naquele texto ali, tu estuda essas perguntas, prova, né? Não, a coisa hoje é mais
tu contextualizar, tu mostrar por que, né, como vocês estavam comentando aí. Não é só decora isso aqui para fazer essa prova para passar. Claro, porque o Irã tá de cabeça para baixo. Isso também é... Claro que, infelizmente, isso algumas vezes a gente ainda encontra profissionais assim. Né? Mas a grande leva que vem vindo aí, né, eu passo um sufoco com uma tia minha porque eu acredito que ela pensa que eu seja um calendário. Então eu tenho que saber que é dia de tal coisa, é o santo tal, e não, a proclamação, o feriado, o feriado de hoje, então... Só para saber, semana que vem tem algum feriado? Não, amanhã, né? Amanhã, hoje, nós gravando aqui hoje, amanhã... O que aconteceu hoje? Em algum ano, assim, o que aconteceu hoje de data específica? Davi... Não, o cara... Mas, enfim, o Colombo andava chegando pela América há algum tempo atrás. Tu sabe o horário, assim, mais ou menos? O horário. Quantos índios, assim, gente? Não, tanto que esse feriado eu só descobri que ia ter domingo. Ontem eu fui ver, ia ter feriado amanhã. A gente falaram isso. Eu falei, então tá bom, né? Não vou reclamar. Que não é um feriado relacionado ao Dia das Crianças. Né? É religioso, é um outro contexto, mas daí é uma outra conversa, enfim. Mas essa questão que tu falou de tu ser tipo o tiozão ali para prestar o vestibular, eu acredito, né? Que nunca é tarde para tu poder aprender mais coisa. Sempre é bom estar aprendendo as coisas, tipo... Se atualizando. Se atualizando, hobby, assim. Né? Tem gente que faz graduações por hobby, é verdade. já está realizado profissionalmente, mas sempre teve vontade de fazer algum outro tipo de eu vou lançar uma física aqui, né? Só de zoa, vamos ver o que sai. Só de zoa, vamos ver o que que nem a própria profissão de história, a história está sempre rolando. Tu tem que sempre estar meio que atualizado, que nem teve agora uma pandemia que a gente meio que viveu a história. Exatamente. A gente está aqui para contar a história. Muito foi se recorrer ao que aconteceu praticamente 100 anos atrás com a gripe espanhola. Gripe suína. E aí tu vai ver também toda a questão agora, a resistência de vacina, né? E o tempo da revolta da vacina que ocorreu. Tem muita coisa. Infelizmente, para a história, né, cara, a gente está vivendo um período assim, principalmente o Brasil, é complicado, né? Bem complicado. O historiador é comunista e é bom não falar nisso, né? Então... Não, parece, soube de uma fofoca aí que talvez eu era hater ou alguma coisa assim. A gente te descobriu vendo um comentário seu num StarTech, a gente achou que tu era hater pela conotação, assim. Virou pauta no grupo. Uma das coisas também WhatsApp. que a gente tá vivendo uma história é ver, por exemplo, o que tá acontecendo no Irã, né, cara? Tipo, os caras acho que tomaram em 98, aí depois 2008 ou 2009 deu outra treta lá e agora deu mais uma. E eles sempre ficam nesse vai e volta e isso tem uma explicação de muito tempo atrás. E daí, tipo, tem história, né? Aí ainda tem, por exemplo, ali a parte dos judeus ali, eu esqueci o nome do país deles, Palestina, não, né? Afeganistão, né? Israel. Aí ainda tem essa treta com eles, que daí os países vizinhos também, uma treta do caralho, que estão há muitos anos assim. Aquela região toda ali do Oriente Médio é um grande barril de pólvora, né, cara? Porque há muito tempo, se a gente for recorrer às cruzadas, templários, e aí vocês aí esses dias aí falando de Illuminati e tudo mais, e aí a gente, teoria da conspiração, e é um período, é uma região que ainda é disputada, né? Tem muito interesse, tem muito... E os caras não se entendem, né? É que se perpetua por muito tempo, né? Tipo, chega... O povo judeu, por exemplo, um povo que foi muito caçado, né? Tipo, foi muitos povos iam atrás deles, né? E os judeus, daí, tipo, eles estão brigando por uma terra lá, eu acho que aí não sabe se é de um país ou se é de outro, aí eles ficam brigando por aquele pedaço de terra ali, que supostamente um cara morreu há 2000 anos atrás lá, eu acho. Aí eu fico, caralho, mano, os caras estão fazendo tudo isso pra isso, cara. Os caras têm tempo, né? Os caras têm muito tempo, cara. Isso que é guardar rancor, né? Cara, os caras brigam, os caras se matam por causa disso, cara. Aí tu vai ver o motivo, tu entrando na história, tu vai ver o motivo que vai passando de pai pra filho e já tá no tataraneto, ele nem sabe mais o que tá fazendo. Ele só vai. Não, só vou seguir. Meu pai seguiu, eu vou seguir também. Tá é isso. seguindo Parece que é o sempre isso, próprio cara. pai falou.
Um negócio que eu sempre admirei bastante professor, assim, porque eu sou um cara que eu não tenho muita paciência. E eu só vejo aquelas crianças correndo pra lá e pra cá. Se eu fosse professor, eu dava uma bicuda. Ensino médio, cara, nem eu me aguentava. Como que vocês fazem meditação? Como que vocês fazem pra conseguir aguentar isso? Cara, a docência, ela, enfim, eu acho que é meio que um vício, tá ligado? É aquela adrenalina que tu sente em sala de aula. Porque tem colegas que dizem, não, larga a mão, cara, vai fazer outra coisa que vai dar mais dinheiro, vai explorar a tua voz, vai não sei o quê, não sei o que lá. Só que eu não sei, cara, a sala de aula, e realmente, a paciência é uma coisa que tem que ser exercitada a cada aula. A cada aula, né? E eu tô tendo aí, né, com pequenos mesmo, sabe? Só que, enfim, tu vai trabalhando, a cada semana tu tá ali, tu vai conhecendo um pouco, e muitas vezes, claro, uma estratégia que tu usa em uma sala funciona, na outra já não esquece, funciona. Né? E aí, pensando no professor de ensino religioso, ele tem muitas turmas, porque ele só dá uma aula por semana. Sim. Então, a prostituição dele é mais árdua, né? Sim. Enfim, Tu pega o quê? Do sexto ao nono? Também, mas Também. É do primeiro ao nono, né? Então, Nossa. a montanha-russa é punk, meu querido, porque agora... vai ter dias ali que tu tá com os menores e coisa que é uma metodologia, é uma forma de... Aí os menores, antes do sexto ano tem mais de um... Tipo assim, acho que o meu ensino do primeiro ao quinto ano sempre foi com um professor só. Agora tem mais de um? Sim, tem mudanças. Claro que a sala de aula continua a mesma de alguns séculos passados, né? Mas nem tudo está perdido, né? Então, assim, tem municípios que já vêm adotando, né, no seu plano de educação algumas mudanças que não tem mais só aquela professora regente, né? Então, a galerinha já... Falando da realidade que eu vivo em Camboriú, então... Uma criança de 7 anos lá, no primeiro ano, segundo ano, ele já tem professor. O professor, digamos, que a gente chama, que é o regente, né, que fica mais tempo com eles, que vai dar matemática, português, vai fazer o processo de alfabetização, só que tem também os professores de área, né? Então vai ter o professor de educação física, de inglês, de arte, de ensino religioso. Então já são 5 professores que ele tem desde o começo da caminhada dele, e aí quando ele chega no sexto ano, aumenta, porque daí são 9 matérias, são 9 professores. Geralmente no começo, porque... Como que é a diferença? Tem muita diferença nessa questão de, tipo, do primeiro ano para o nono ano? Tem, porque são momentos da fase de vida diferente, e aí, às vezes... Lá com os menores tu tem que ser um pouco mais, digamos, carinhoso, dependendo. Mais maleável. Exato, do jeito que eu chegar lá vai ter criança, Hugo, aí vai chorar, vai dar todo um problema, até a criança, né? E aí, às vezes, quando tu se depara com um marmanjão, o marmanjão tu já tem que colocar, digamos, né, colocar no seu devido lugar. Né? Aqui é todo mundo formado, mas parece quinta série. Precisava desse comentário, produção? Precisava, expôs todo mundo aqui. Quem acompanha aí, já viu alguns, percebe assim, alguns momentos... legal. Não, mas só que isso é legal, é algo que não é superficial, é real. Ela tá falando isso aí porque ela tem 30 anos. Mostra que a gente não tá tentando fingir nada, né? O que a gente tá falando aqui é o que a gente é. Ela não tem 20 anos e fica, tipo, o outro dando brecha pra tu fazer piada. Ela tem 30, cara. Ela já tá calejada. Produção ela já 45, tá calejada, né? cara. Pô, eu não perco uma, cara. O cara deu um vacilo. Toma. Eu parava, tô vendo a aura negra daqui já. Não, ela já mutou teu microfone, né? Tu não esquece que tem 35 xícaras para lavar. Tem 35 xícaras para lavar e eu já tô puto. Cara, meu andar com professores, né? Minhas experiências com professores de história. Cara, eu acho que até o nono ano eu tive uma professora, essa professora que me reprovou no 8º ano, ela era muito boa, cara. Isso eu tenho que admitir. Caio, ele tá rancoroso. Rancoroso com essa professora, ele já falou umas 5 vezes. Era só por causa da abertura dos portos que ela me reprovou, cara. Só foi por causa disso, cara. Eu lembro dessa porra, cara. Tive que estudar, cara. Aí, nono ano foi uma professora boa. Cara, quando eu entrei no ensino médio, cara, meu Deus. Tinha uma professora que ela adorava falar do Che Guevara e Stalin.
Porra, aí tu falou o negócio do comunista, cara. Meu Deus, mas ela... O estereótipo de professor Ela era o comunista. estereótipo completo, cara. Ela só falava nisso, cara. E eu ficava, caralho, cara, eu quero aprender outra coisa. Fala sobre a guerra aí, cara. Fala qualquer coisa, cara. Falou outra coisa aí, pô, que rolou, que príncipe que teve que morrer pra estourar a Primeira Guerra Mundial. Fala aí, cara. Tá ligado? E ela não falava, cara. Ela só, tipo, pegava uns assuntos... Ah, mas isso Eu não lembro qual foi. E eu estudei 2 anos com ela, cara. E, tipo, num ano, assim, era pra correr mais de um assunto, né? E não corria, cara. Era sempre o mesmo, tá ligado? É que muitas vezes não tem o meio termo, né? Ou é muito de esquerda, ou o cara já é meio... Não tem meio termo. totalmente direito. Eu só queria saber outras histórias. Um pouco antes do comunismo existir Ô, ali, Elton, ó. Fala aí da como Áustria. que era. Oi? Foi da Áustria que morreu pra estourar a Primeira Guerra Mundial. O príncipe? Foi um azarado. O Ferdinando, né? Da Áustria. É? Era Ferdinando o quê mesmo? Sempre esqueço o sobrenome. Ah, cara, agora até eu tô... Eu lembro que é Ferdinando, mas eu sempre esqueço Eu tô mais agora na área do transcendente, meu querido. o Hare Krishna, Eu tô mais pra Abraão, Moisés. Aí a galerinha fica, tá, mas aí volta e faz linha de tempo pra ver se consegue, né, se localizar no tempo e coisa. Mas às vezes dá certo, dá certo. Cara, isso é um negócio que eu vi outro dia, que esse cara aí morreu por burrice, cara. Acho que ele foi pra, tipo assim, ele achou que as pessoas, tipo, tinha uma manifestação, eu acho que era um negócio assim, e ele tava numa carruagem, né? Daí o cara falou, não vamos passar por ali porque Desviou, vai né? ser ruim, né? Não vou passar, ninguém vai ver nós. Aí os caras viram e matou ele. Acho que foi um bagulho assim, cara, que foi que ele morreu. Tava na hora errada, no lugar errado, né? Burrão, né, cara? Não, você tava falando desse, né? Ele tava falando ali de que falava muito de uma coisa. Eu lembro do meu professor de religião. Que ele sempre tinha uma cara meio que ele tinha acabado de fumar assim. Era a aula inteira a gente conversando sobre a vida dele. Era muito Tem uns bom. professores Pô, assim. Isso trabalho acontecia era com a pra- professora de Mas filosofia, todo aluno cara. ficava feliz quando o professor começava a contar as histórias. Contar as histórias dele. Sim, Sempre verdade. tinha um aluno, professor, como é que foi seu final de semana? Aí pronto, se empolgava. Não, porque, nossa, foi ótimo. Aí sentava na mesa e começava. Não, porque isso, não, porque aquilo. Mas todo mundo adorava. Uma coisa que eu sempre tive um preconceito foi com o ensino religioso, né? Eu não achava muito útil. Aí eu queria perguntar pra você o que você acha disso. Eu não. Eu tô perguntando pro professor. Ô, cara, é o meu ganha-pão, velho. É ali que eu pago meus boletos. Eu ganho pra ensinar isso. Tá botando shade Como é que pra não? cima dele. Não, o cara teve que estudar história pra caralho pra depois ter, tipo, dar aula de Mas ensino aí é que religioso. tá, Mas, tem, gente, tem uma religião importância, pauta muita história. aí vai da tua ética profissional, sabe? Porque o que acontece? Você, agora nós temos a BNCC, né, que regulamenta todo o ensino no Brasil. O ensino religioso, ele é colocado como uma área de conhecimento, né? Então, toda essa herança cultural que se tem, aí, é claro, a gente vai pensar no processo histórico do Brasil, vai ser, beleza, português, durante muito tempo só podia ser católico. Então, fazer muitas vezes as crianças entenderem isso, já é meio caminho andado para você diminuir muita intolerância que acontece em várias coisas. Em várias coisas da sociedade. Porque aquele problema todo que você colocou lá, dos judeus, lá de Israel e tudo mais, passa pelo fundamentalismo religioso. Poderia ter O sido cara que evitado, muitas vezes sabe? só interpreta lá daquele jeito é o cara que vai chegar não, eu não vou tomar vacina, porque tem chip ali dentro. Bem isso. Mas aí a viagem do cara ali agora é religião, porque muitas vezes ele é orientado, ele dentro daquele fundamentalismo, que pega um trechozinho lá, distorce totalmente. Não, mas Deus disse que é assim. E como trabalhar, Eu como nunca vi desse jeito. mudar. Tá vendo? Eu tento fazer disso. Né? Eu tento fazer do que às vezes dá problema. Claro que dá problema. Vai chegar o pai e vai dizer assim, eu não gostaria que o meu filho ficasse sabendo dessas coisas, dessas religiões aí. Tem. Tem isso, né? Tem. Claro que Tem, tem. meu Bastante. Deus, Muito. meu querido. Tanto é que é um Incrível. problema muito grande, tem muitas muitas escolas com fundamentalismo religioso, né? Escolas Sim. Escola católica, franciscanas, católica. católicas, que ainda tem muita mas presença aí- do frei, da freira, né? Porra, eu E não daí gosto de acontece freira. muito, e até porque são particulares, às vezes não se bate muito de frente com pais e tudo mais, acaba tendo bastante disso. Tanto, Eu estudei ensino religioso a vida toda, tipo,
sendo Mas catequizados. aí é que é evidente, né? Claro que talvez não se deveria fazer com tanta ênfase, mas os pais, a família que coloca, tem escola que é confessional, né? Então ela vai trabalhar. Tem sim. algumas escolas que então ela trabalha para aqueles clientes ali, para aquele público dela ali. Então, justamente, eu vejo isso como um problema. E meio que forma uma bolha, assim, né? Não sei se é isso. Talvez eu esteja equivocada mesmo. Não, tu tem fundamento a tua tem. colocação. Isso acontece realmente. Né? Não. Só que é uma coisa que talvez, quando muito exagerado, tem que ver porque isso interfere, não segue o que a proposta não do digo MEC, que seja- No enfim, governo e tudo mais. Eu não digo nem que seja exagerado, eles não criavam nenhum tipo de apologia a outras religiões e tal, mas era uma coisa que você não... Meio centrada. Era meio centralizado, assim, sabe? Se você tivesse interesse por outras religiões, você tinha que ir lá e pesquisar sobre, porque meio que não tinha, sabe? Sei lá, um estudo sobre religiões diferentes ou história de outras religiões. Era meio tipo, isso aqui que existe, essa daqui, isso aqui é o que a gente acredita, então é isso aqui que a gente vai estudar, entende? Os meus conhecimentos de ensino religioso, eu não lembro direito, mas não que faça muito tempo, né? Porque eu sou muito novo. Mas Na escola? mas ensino não tem mais religião. Aí, o que eu tive de religião, eu lembro que eu tive uma professora que ela queria ensinar sobre a diversidade, tipo... Ela deu um livrinho pra gente estudar, eu não lembro se é um livrinho que tem na grade curricular, que é um livrinho da Yara, que eram uns negócios de... Ela usava óculos, aí não podia ser preconceituoso porque ela usava óculos. Aí tinha... Isso foi religião pra mim. Eu tive Preconceito com míopes? Que? Não, é que Eu não tô Ele quis usava- dizer questão de bullying. usava entendi, óculos. Usava tá. óculos como um Deus não negócio gosta assim de pra dar um- bullying, hein? Deus não gosta de bullying. Lá Você também é não. preconceituoso Esse é o problema. com Nem míopes? Buda, ninguém. Não teve religião no meio. Cara, comigo eu tive também não, pouca tá? religião. Eu tive só, tipo... Daí trabalha ame o mais essa próximo. questão de valores, né? Isso, exatamente. eu tive bem Na minha valores. época, eu lembro de bastante sobre ética. Virtudes, princípios, esse tipo de coisa. Trazia né? muito sobre ética na minha época, a questão de ensino religioso. Aí eu passei para o ensino médio, foi onde eu aprendi sobre as religiões na matéria de história. Essa foi a questão total sobre religião no meu primeiro ou nono ano. É totalmente Eu fora tive do... também um professor que falava sobre... Toda aula ele falava que a gente tinha uma pedra no nosso caminho e a gente tinha que dar um jeito de passar por aquela pedra no caminho. Mas eu não lembro. Aí, é engraçado, ele falou que o professor geralmente é o de humanas, né? O meu, no caso, ele acho que foi do primeiro ano, ele era de matemática também. Ele era professor de ensino religioso e matemática, cara. Aí ele dava de vez em quando a aula assim e... Porra, cara, sinceramente eu nunca fui muito religioso, tá ligado? Eu sempre soube que existia outras religiões, tá ligado? Desde criança, mano. Eu morava, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, tem um templo budista lá, tá ligado? Meu, de criancinha assim, cara, com 8, 9 anos eu já sabia que existia a religião budista, que daí não eu ia falar indígena, cara, os indianos lá são... Daí eu, eu nunca cresci com isso, tá ligado? Tipo, fechado assim, mas eu também nunca tipo, fui muito de acreditar nisso, cara, tipo, que teve assim uma mãozona de fora, assim, que fica controlando tudo, ou o Buda É um lá. fantoche, né, Pierre? Aí eu fiquei, caralho, mas daí tu vai ver, todo mundo tem um Deus diferente, ventríloco. quem é o certo, tá ligado? Aí, tipo, todo povo tem um, cara. Então, eu acho que quem é o certo, aí o cara? ensino religioso Cultura serve e pra tu ensino conhecer tudo e, tipo, não ser uma pessoa ignorante e crescer numa bolha de... Eu tô certo, todo mundo tá errado, acabou. Tchau. Eu sempre... Isso serve pra tudo, não Eu só com sempre religião. tive essa opinião que é sempre o ensino da pessoa tem que abranger muita coisa. Tanto que tu estava falando de é sempre bom ensinar essas coisas. É uma frase que eu gosto bastante é aprenda os erros do passado para não cometê-los no futuro. Certo. Que é uma Isso já frase seria que eu meio caminho andado, que é né? uma frase que eu gosto muito, tanto que esse negócio da vacina que Porque tanto tá que o difícil Brasil ultimamente. era um dos lugares que mais tinha vacina, agora está tendo todo esse negócio. Ele ainda é um polo da vacina, mas agora está tendo toda essa diminuição. Essa Claro que é, daí desinformação. vai ver as propagandas de vacina, só os atores pica lá, vamos se vacinar. Aí claro, vai todo mundo, pô. Não, Zé Gotinha perdeu credibilidade. Entendeu, cara? Pô, eu não sei o que aconteceu com o Zé Gotinha. Ele decaiu tanto. Decaiu assim. pra caramba. Tu viu o Zé Gotinha na TV assim, vamos tomar vacina. Não, perdeu pro craque, né? Perdemos ele pro craque. Por que a
coisa. Sempre tem que falar de droga nos podcasts, porque a gente não consegue. De Celso Portiolli aqui. Falando em droga. Logo num podcast a gente vai ter que fazer propaganda pro Proerd, porque vão achar que a gente... Daí a gente convida 2 policial militar do Proerd, tá ligado? O leão lá, aquele leãozinho lá, o mascote dele. Né? Aí você fica Pô, vai dar audiência. drogas. Eu sou... Nossa, só porque eu sou novo, né? Meio. Mas no é, quinto não, ano não, isso. não tá É no no quinto prédio? ano só que faz isso. Tu tava no quê? No quarto? Terceiro? Alguma coisa. Eu sei não. Meu Não, Proerd eu tô foi no no sétimo. quinto ano. Ainda não Eu tô no chegasse no- sétimo. Ainda não chegasse no Proerd, né, Pia? Meu Proerd foi no 5º ano, cara. Foi da hora pra cara. O cara tava dando umas palestras de... Ele falou muito de álcool e cigarro, né? Aí ele falou, cara, droga é ruim. Sabe por que droga é ruim? Porque quando você tropeça, o que você fala? Daí ele foi lá e tropeçou. Droga! Tu marcou isso. Marcou, Só cara. isso. Aí o caralho, mano, esse cara, Ele velho. aprendeu que era droga. O que me marcou do Proerd, E foi assim que o Mikael Foi- ficou longe das drogas. Olha só, que bela história. tu conseguiu Não, mesmo drogas. ficar longe, Mikael? Me surpreendo. Eu odeio drogado, cara. Me surpreendo. O que me traumatizou no Proerd foi na formatura. Não tem aqueles leãozinhos, eles sorteavam um leãozinho antigamente, tipo, do Proerd. Tem Ah, não lá. sei, eu não fui na Antigamente, formatura. pra mim eles sortearam. E aí, o meu número era um número de 4 dígitos. Aí sortearam o meu número, só que ao contrário, pra ganhar um leãozinho. E sortearam o amigo que tava do meu lado, que era um número a mais do meu. Eu não ganhei aquele leãozinho. E é só isso que eu lembro do Foi Proerd. isso que te marcou, né? Foi isso que me O marcou. que me marcou Por no isso eu Proerd- sei que eu não devo usar drogas. No Esses que me dois marcou no caras aí Proerd, são cara. drogados, né? Provavelmente. Tá ligado? Provavelmente. O leãozinho não ajudou eles. O que me marcou no Proerd que eu tinha finalizado ele antes de me mudar, foi mais ou menos em agosto isso, e a formatura ia em dezembro. Quando chegou o dia em dezembro, cara, eu lembrei, já era minha formatura. Não fui, cara. Eu lembro. Perdemos um. Aí os policial lá, pô, perdemos um, cara. Pedro. Já. Esse aí já foi pro Aí lugar entra errado, aquele né? lema de herói, né? Não dá pra salvar todo mundo. Eu lembro do Proerd que uma coisa que me marcou é que foi um negócio incrível na minha vida. Porque era no meio da aula de português, eu faltava uma aula de português toda semana, eu achava Era incrível. muito. É porque eu sou um cara que eu nunca fui de português. Não, assim. nem eu. Pois é, meu cara. Deus, Tipo, eu horroroso. gostava de história, religião, eu gostava de aprender essas coisas, mas português, predicado do sujeito, do predicativo, do Porra, terceira cara. pessoa. Adjetivo, substantivo. Eu acho, é porque minha memória não é muito boa, e daí pra eu Se decorar. fosse só o todo esse predicado, né, meu negócio- querido? Se Se fosse isso aí. só o predicado. É porque eu parei de Aí vem o Pretérito perfeito do mais que imperfeito. perfeito. mais que perfeito. Mais Eu que parei perfeito. eu parei de escutar no predicativo. Aí eu já comecei a ignorar. Daí, uma coisa que teve no Proerd, que a gente conseguiu, a gente encheu tanto o saco da mulher que fazia o Proerd pra gente, que ela trouxe um colete à prova de balas pra gente testar. Aham. Que da hora. Como assim testar o colete? Botar nele, Só né? colocar, né? A arma a gente não conseguiu testar. Vamos ver se segura uma 9mm. Não, Não, vocês não viram aquela matéria que saiu naquela época É, das eu sei. crianças atirando? Menino mal Eu embalhado. também, pô, quando eu servi o exército, eu queria muito vestir aquele colete, né? Porra, um colete à prova de tiro de fuzil, né? Ele tem uma placa de cerâmica, assim, ó, porra, é maneiraço, cara. Primeiro dia que eu coloquei essa porra, cara, é tão pesado, cara. É muito Nossa, pesado, é muito cansa. pesado. Cara, cansa. Ô. Acho que tem uns 10, 12 quilos, cara. É muito peso no corpo do E cara. tu tá ligado que dependendo da arma, o tiro ele pode te matar com impacto. Aí eu falei, por isso que eu vou andar com tudo isso, cara, se eu vou morrer ainda? Testar no colégio, Respeito aos colégio. militares por usar essas roupas, mas principalmente respeito aos professores. Eu ainda não falei isso, mas professor é uma das profissões, se não a profissão que eu mais respeito. Eu acho muito bonito. A profissão É que o forma tanto é todas as incrível. profissões, História é cara. uma das melhores matérias também. Sim, Aham. eu amava ajuda. minha professora de história. Sim, cara. Eu achava muito incrível. Ela era uma pessoa. Eu sempre achei que, tipo, a matéria não é ruim. O professor que não sabe explicar ela direito, deixá-la interessante, assim. É isso aí, cara. Isso Cara, aí. um negócio que eu ia falar sobre o professor, cara, é uma profissão, cara, que tem que respeitar muito. Os caras têm que ter muito saco, cara. Os caras têm que ter muita vontade, Muita mano. Não é vontade, possível, né? cara. É Os caras von- têm que ter vontade mesmo, É cara. vontade de se É ferrar. aquilo que eu né? comentei a questão que muitas vezes
passa por ser muitas vezes um vício, né? A adrenalina da sala de aula e coisa, e é essa esperança, é esse entusiasmo de muitas vezes, quem sabe que se a gente consiga, né, mudar algumas coisas, né? E a educação, ela é ingrata porque muitas vezes ela demora para te apresentar resultados. Então, muitas vezes aquela criança que tu conheceu vai levar um tempo, né? E aí não é imediato, não é como tu ir ali asfaltar uma rua, todo mundo vê a rua asfaltada, beleza. O cara asfaltou, vou votar nele. Não se vê o projeto que está lá naquela escola, todo o desenvolvimento, seja passar por uma melhoria de tecnologia. E aí é que muitas vezes as crianças agora acham o máximo que eu digo que eu faço, foi colocado lá pela Secretaria de Educação, a chamada, eu não uso mais diário papel, eu tenho um aplicativo. Né? Que legal. E aí as crianças ficam curiosas para ver, e aí eu vou mostrando e coisa, não, agora é... Então, assim, só que muitas vezes, beleza, tá, já temos um aplicativo para fazer a chamada e tudo mais. Só que aí, às vezes, o Wi-Fi da escola, enfim, é um problema, porque daí são vários professores conectados que não dá conta. E aí, às vezes, não está funcionando. Porque lá na sede da Secretaria de Educação, enfim, deu pane. Tá... Falta de investimento na educação. Sim, Oi? Cara, mas enfim, eu tenho uma passagem minha no ensino médio, eu lembro de eu discutir com um professor de português. De português tinha que ser, né? Tinha que ser. Porque ele, enfim, ele é muito pessimista e falando das mazelas do Brasil, aquele problema todo. E aí professor, calma. E agora, sim, eu já vejo que... Não que ele tenha razão, né? Mas, cara, já faz tanto tempo que eu estive lá... Dá pra entender a revolta, assim? Dá. Eu compreendo toda aquela fala dele naquele momento. Então, mas é aí. Muitas vezes a gente parece que está enxugando gelo, mas vamos em frente, né? É porque, assim, não é um sprint, assim. É uma maratona. A gente só vai conseguir ver lá no futuro o que a gente está mudando agora, né? Esses dias eu tive algo bem gratificante. A senhora lá da produção disse que já tem que puxar para o final e tudo mais. Veio um aluno, enfim, rede social, Instagram e coisa, e veio contar para mim que, enfim, vai prestar vestibular, quer fazer história, e um dos motivos foi as aulas que ele teve comigo. É gratificante. Cara, é demais. Muito bom. É demais. E emociona, sabe? E é que nem recentemente também estive realizando aí a questão de conhecer alguns lugares. E muitas vezes de tu entrar assim, aquela tecnologia toda aí, tu para assim, por que isso não é acessível para uma escola para tu poder dar uma aula, cara? A escola é uma briga para tu ter um projetor, cara. É tudo uma burocracia, né, para conseguir assim, conseguir uma caneta não vale nem a pena, né? Aí depois, o cara lá da rede privada, sai na frente, que tem ele abre o tablet lá, a apostila dele, aí enfim, lousa digital, essas coisas. Não só lousa, mas é coisa tu vê. Aí o cara da rede pública ainda está lá no lapisinho, coisa. O professor, não, desenha aí do jeito que tu imagina e coisa. E o cara lá, às vezes, é realidade ampliada. Aumentada. Enfim, essas coisas todas aí de tecnologia. E aí depois vem falar de meritocracia. Cara, aí, enfim, mas vamos lá. Eu carrego comigo a esperança e o lema de que dias melhores, né, virão. A gente há de alcançar. Sinceramente, eu acho que, na minha opinião, não é falta de investimento que está pesando nisso. Acho que não é a falta de investimento. Eu acho que faz parte. De tudo um pouco, que falta, de tudo um pouco. Acho que tinha que estruturar melhor, cara. Eu acho que o jeito que está estruturado, eu acho que não bate mais com o que as coisas andam hoje. Por exemplo, o que eu estou falando, estruturar de uma forma diferente o ensino. Tipo, pegar uns caras que sabem, que entendem do assunto e ver o que falha no sistema e arrumar isso. Tipo, estruturar de um jeito melhor o fluxo, arrumar o fluxo de como que as coisas funcionam. De como que o cara entra no primeiro e sai no nono para ir para o ensino médio. Tem que rever esse fluxo, como que são dadas as aulas, como que vai acontecer tudo eles isso. procuram mais uma nota, proposta né? do tal do novo ensino médio também, né? Você ficou sabendo, né? Que vai ter esse novo ensino médio aí. Graças a Deus eu não vou pegar. Mas, vai ser... Como é que é? Tu consegue explicar melhor o novo ensino médio? Cara, eu não tô... enfim, não tô muito A gente nem tem tempo pra isso. A gente não tem nem tempo pra isso, galera. Então não explica. Não, mas é uma tentativa de melhorar, que nem tu falou, melhorar esse negócio de grade curricular e...
Não, mas se E continuar, afins. mas se continuar do Mas jeito é que tá aí maquiagem, só é pura publicar, maquiagem. Dizem que vai melhorar. Mas Ele, talvez quando ele piore. fala de que pegar as pessoas e coisa, aí a gente esbarra em algumas coisas burocráticas, algumas coisas de política que o cara não está lá porque ele é o bom da área dele, ele provou que ele é o bom. Ele foi indicado por alguém, ele precisa... Olha lá. Ele é o ó. sobrinho do- Ela vai toca tacar a a placa na sineta nossa e tem que cabeça. sair todo mundo no final da Isso, aula. do que eu tava falando de uns caras estudiosos assim como o Paulo Freire, cara. A Babi vai te matar. Caio, ela vai tacar a placa na tua Desses cabeça. educadores, sabe? Tá te olhando com uma cara. Foi esses profissionais que eu quis dizer que fariam uma diferença, cara. Uns caras como ele. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o Paulo Freire, reconhecido mundialmente, cara. Outro dia a foto dele tava lá no Google, no dia. Sim. Então, cara, porque a gente não tem uma mina de ouro e a gente não aproveita isso, cara. E aí Porque não passa por uma continuidade, porque mas enfim, ela tá pedindo pra gente encerrar aquela coisa toda. Mas rapidinho. É só um Eu, segundo. quando eu fui, Grava um segundo episódio. quando eu saio de Blumenau e vou para o Balneário Coisa, mas aí não só por ser o Balneário Camboriú, mas enfim, mas havia toda uma questão de uma implantação de uma política pública nacional. Cara, assim eu digo, agora vai. Aí deu 2013, 2014, que a coisa começou, agora questionou o pré-sal. Não, todo o recurso do pré-sal vai para a educação, já desandou tudo de novo, cara. Então, mas enfim, vamos lá, há de melhorar. Há de melhorar. Sim. Parece que a galerinha do TI aí fala muito de gamificação da gamificação da... Bastante agora. acho que isso- Mas Pra tentar meio que motivar a galera. acho que sim. Não é legal, não. É porque depende. Às vezes é um dos caminhos, né? Ô, Caio, só que depende como é implementado. Se for meio que implementado assim, tipo uma forçação de barra, assim, não é um pouco do mesmo que já era. Mas é um novo negócio para tentar meio que instigar os alunos a tentar melhorar, assim, tentar aprender, querer aprender tudo isso. Cara, uma professora de história que eu tinha e que ela era Caio. muito legal e ela fazia Foi tu entrar na história. a abertura dos portos, né? 1808. Não, Né? É, abertura dos não fala disso, cara. Era uma Ele vai professora chorar, ele vai chorar. Ele vai começar. que ela contava uma história assim e ela entrava no personagem e fazia todo mundo entrar, cara. Aí ela contava a história, parecia tipo um teatro, cara. Era muito maneiro, cara, o jeito que ela contava a história. E ela pedia um trabalho e era super fácil, cara. O trabalho, porque, cara, tu viu tudo a explicação dela, tá ligado? E era muito legal isso, cara. Eu ganhei, né, para mim, quando eu fui fazer estágio, coisa na questão para graduação mesmo, a professora chegou para mim, que cedeu a aula para poder fazer o estágio e tudo mais. Cara, é muito massa porque tu não fala para eles, tu fala com eles. Sim. Aquilo me marcou e aquilo eu trago comigo. Então, quando aquele aluno vai lá na minha rede social e diz que lá daquele... Cara, então tá certo, eu tô fazendo certo. Tá fazendo tua parte. Tô. Legal, cara. Sabe? Plantando Então, as sementinhas lá. Né? exato. Então, muitas vezes tu chega para dar uma aula, tu não vai falar da tua vida, mas às vezes aquela criança que está ali, às vezes ela só quer ser ouvida. E se tu às vezes pega e o que ela fala, tu consegue jogar na aula e coisa, pronto. Às vezes era para ser o pirralhinho mais peralta para te incomodar, mas naquele Ela momento consegue se tu conseguiu, identificar com aquilo e tu tal. cativou e coisa. Então volto a dizer daquela questão de ser o vício, né, da loucura que é de tu tá ali, daqui a pouco tá no nono, daí é um jeito, daí tu vai lá pro terceiro, daqui a pouco tu lá no primeiro ano, vai, sobe, desce, e aí chega no final do dia, muitas vezes tu... Não, eu não quero saber, não quero ouvir nada. Hoje foi criptonita pura, eu preciso... Pronto, no outro dia, lambada de novo. E quando chega no final do ano, do processo seletivo, tu pensa, não, vou fazer... Tu faz, enfim, e aí tá lá. A gente vai tentando meio que mudar o futuro, né? Tenta melhorar o futuro. Olha lá a cara pra dela. Tudo Já ficar faz, muito melhor. já faz uns Mas, assim, 5 minutos que ela pediu para encerrar. Assim, Vai fazer uns 10. pra eu não apanhar, a gente vai ter que finalizar por aqui. A conversa foi muito boa. Espero cara. te ver aqui de novo. Então aí, abertos a convites. aí, e... Mas quando abrir os portos, A gente vai gravar o segundo episódio. A gente tem que anotar essas pautas que a gente não conseguiu falar e falar no próximo. será que valeu a pena abrir os portos mesmo? Ah, meu Deus. E aí, como tu achou?
Gostou de Cara, bacana. da conversa aqui? Eu tava meio receoso, assim, de ser o tiozão, aquela coisa toda. Mas é massa, porque, enfim, a conversa flui, rola. Aí a gente foi de 1808, aí vai falar não sei o que, e volta, e aí daqui a pouco tá no Proerd. A loucura da conversa toda foi parar no... A pauta foi de religião, Proerd. Zé Gotinha. O Zé Gotinha. O Davi. Deus. O Davi, a gente precisa arrumar um leãozinho pro Davi. Aí ele ficou triste. Compre um leãozinho pro Davi. Faz uma vaquinha, Babi. Ah, tá na hora de encerrar, né? Não, primeiro vamos conseguir aquele Fazer uma donate. Patrocínio do patrocinador. Chocolate. Oh, verdade, mano. Um dia, hein? O Elton aqui, ó. Ele Nunca desistiu. É que eu fui lá, aquele comentário que acharam que eu era hater e tudo mais, é que é louco, mas aí o cara que assiste também até o final também é meio louco, né? Então, é meio loucura é uma só. Aí, Falou tu uma já coisa sabe, séria. né, cara? Se vir falar merda no comentário, tu vai estar aqui sentado. Exatamente. Aqui nós vamos Não gostou do podcast? Vem aqui, ó. Aí, A gente coloca uma cadeira aqui pra Aqui. ti. Em momento algum eu disse que eu não gostei, né? Mas A Touch, parece a Touch que é vai coisa pagar papo. tua passagem pra tu vir aqui, cara. Micaio, nosso Aí tá chamado. emocionado. Ô, Micael. aonde que eu apresento meus comprovantes ali para a instituição. Pronto. Então vai lá com a RH depois. Então vamos finalizar o podcast. Muito obrigado por estar aqui. Deixem nos comentários, dê um like aí, ativa o sininho, segue a gente. E deixa nos comentários próximas pautas que a gente pode tentar trazer aqui, né? É, Pô, que era um ajuda a professor de gente. sociologia, cara. A gente provavelmente não vai E ele ter reprovou pauta, em sociologia mas a também. gente- Sociologia também. Acho Vamos trazer dois professores pra frente pra lá, tá? Um de história e um de português. Já chama aquele de português que tu falou. E foi muito bom estar aqui. A conversa foi muito boa. E vejo vocês no próximo StarTech. Valeu, então. Valeu, gente. Valeu. Valeu, galerinha. Obrigado. Até a próxima. Brasil. Brasil.